João, obrigada pela sua presença aqui no programa. A gente sempre fica muito feliz quando a gente tem um auditor fiscal, uma pessoa técnica, uma pessoa que está na ativa para a gente poder conversar, porque sempre é alguém que tem bastante coisa para falar e que sabe realmente o que está acontecendo de verdade, né? No campo mesmo, como a gente chama. Eu que agradeço. E a gente vai falar o seguinte, João, a gente sabe que o cenário hoje, não só político, mas principalmente o reflexo econômico, tem influência direta na Secretaria de Tributação, que é a secretaria que arrecada, é a secretaria que é a porta de entrada, vamos chamar assim, da arrecadação de um estado, por exemplo, aqui como o Rio Grande do Norte. Como é que você vê hoje, antes da gente falar dos últimos resultados, como é que você vê essa situação, o posicionamento do fisco, especificamente do Rio Grande do Norte, diante desse cenário? Um cenário que é um cenário de fragilidade, vamos chamar assim, para a gente não ter que usar a palavra crise, muita gente não gosta da palavra crise, vamos usar um cenário de fragilidade. Como é que você vê o papel do fisco nesse cenário? Daniela, a gente vê assim, analisa como sendo muito desafiador para a fiscalização, né? Porque a gente vê que a arrecadação ela está muito vinculada, muito atrelada à economia. Sem dúvida. Né? Às operações, ao dinamismo da economia. Então, a gente vê... E o Estado conta com isso, né? Isso. O Estado olha para vocês, eu imagino que o Estado olhe para vocês contando com vocês, né? É verdade. Mais do que nunca. É verdade. Então, assim, a gente a gente se sente muito desafiado, né, para enfrentar esse momento. A gente sabe que isso é cíclico, as crises, né, elas vêm e passam também. Sem dúvida. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, essa frieza para saber que isso é momentâneo, né, que a gente pode muito bem superar esse momento de adversidade e a economia pode voltar a crescer, né? E assim, o desafio nosso é exatamente manter a arrecadação crescente num contexto, nesse ambiente. E é o que vem acontecendo, porque justamente a gente teve agora, no último mês, falando do primeiro trimestre do ano e colocando especificamente o mês de abril, o Estado conseguiu arrecadar, aumentar a sua arrecadação, se comparado com o mesmo período do ano passado, ou seja, 2015, conseguiu superar aí 7 e tanto por cento, quase 8% de arrecadação. É importante num momento como esse, que a gente olha para o país com uma retração econômica muito grande. Quando a gente vê um estado como o estado do Rio Grande do Norte, que não está num grande centro, nós não estamos no sudeste do país, nós estamos no nordeste. Quando a gente olha um estado como o nosso, que é um estado pequeno, que tem um PIB pequeno, e a gente vê esse estado avançando, eu vou chamar de avanço, avançando e aumentando a sua arrecadação em quase 8%, no mês como o mês de abril, a gente pode comemorar, vamos chamar assim. A gente pode falar, bom, estamos no caminho certo, pelo menos? É verdade, é verdade. Então isso assim mostra, sinaliza, né, que assim o esforço da fiscalização da categoria tem surtido efeito, né? E a gente tem se empenhado muito para que para conseguir esse resultado. Eu quero a receita. Né? Eu quero a receita. Qual é a mágica? Os estados, pelo restante do país, estão caindo na sua arrecadação. Qual é a mágica que os auditores fiscais estão fazendo aqui no Rio Grande do Norte para que a gente tenha um avanço, mesmo a gente levando em conta a questão da inflação? Mesmo assim, se a gente deixar a inflação de fora e a gente comparar com o mesmo período, a gente tem que olhar e saber que alguma coisa boa está acontecendo. E o que é que vocês estão fazendo, então? Eu apontaria algumas coisas que eu acredito que outros estados também têm tentado fazer, né? Que é no sentido de aumentar, investir em tecnologia, em monitoramento, né, das operações dos contribuintes, né, no sentido de atuar de forma mais inteligente, né, para tentar descobrir eventuais desvios, né, de arrecadação, eventuais sonegações. Então a gente tem investido bastante nessa área de tecnologia, de monitoramentos, para poder atuar de forma mais eficiente, né?
E também o trabalho do trânsito também que surte muito efeito, porque produz um efeito assim, psicológico de que o contribuinte está sendo acompanhado, de que ele não está solto. A coisa do visual, você chama, né? Quer dizer, a equipe, o auditor está na rua. O auditor está na rua, é verdade, entendeu? Então, assim, realmente a gente tem focado muito, né, no sentido de ter um trabalho de mais qualidade, de mais resultado, entendeu? Porque se não for isso, se não houver um estudo, um planejamento melhor das atividades da fiscalização, certamente a gente não vai conseguir resultados tão favoráveis, né? Eu recebi ainda há pouco, estava falando com você, umas informações falando dos resultados das apreensões nesses primeiros 3, 4 meses do ano. Então, essa força que você falou, quer dizer, o auditor na rua, a categoria na rua, a categoria mostrando o serviço na rua efetivamente, mostrando para o empresário que ele tem que chegar junto também, num momento como esse. E aí a gente estava vendo aqui dados e informações importantes, apreensões, mais de 1 milhão em apreensões, e em ICMS 2 milhões e meio, mais de 2 milhões e meio em multa, enfim, veículos abordados, apreensão de mercadorias, números grandes, números altos, isso. Assim. Isso também faz diferença, né, João? Faz exatamente porque isso, né, produz um efeito em cadeia, né, no sentido de um senso de risco do próprio contribuinte que se sente desencorajado, vamos dizer assim, a praticar, a sonegar, em virtude da atuação, né, do fisco. Então isso é um trabalho, inclusive, educativo também, surte um efeito nos outros contribuintes que porventura estejam pensando, né, planejando, né, adotar esse tipo de procedimento como fuga, né, da tributação para poder alavancar os seus lucros, né, nesse momento de crise. O seu setor, que é especificamente a coordenação de arrecadação do Estado, quais são os planos, quais são as metas para esse ano aí de 2016? Bem, exatamente, nós temos um desafio muito grande, porque assim, a fiscalização tem um trabalho importante de lançar o tributo, né, de identificar os contribuintes que porventura não declararam o tributo da forma correta. Então a fiscalização tem essa atribuição de fazer o lançamento de ofício, né, do tributo. Mas nós vemos também, no caso da nossa coordenadoria, que tem essa atribuição de verificar, de acompanhar as dívidas, né, os valores lançados e que não estão sendo pagos, né. Então essa parte de cobrar esses débitos é atribuição da nossa coordenadoria, de gerir, de planejar essa cobrança. Então nós vemos esse como o grande objetivo desse ano, né, no sentido de recuperar o prejuízo, né, que é assim, realmente uma quantidade muito significativa de valores já, né, lançados e débitos constituídos, né, definitivamente constituídos, e que não foram pagos, né. Então a gente tem um montante aí que a gente tem que correr atrás e tem que traçar a estratégia no sentido de recuperar, né, de preferência não judicialmente, né, mas que é um trabalho que precisa ser focado e precisamos correr muito nesse sentido. E a gente deseja boa sorte. O Estado agradece e deseja boa sorte a você e a sua equipe toda, todo mundo da fiscalização que trabalha, chega junto na arrecadação. Obrigada mesmo. Ok. Quando tiver novidade, vem para cá. Tá bom. Tá bom? Ok, Obrigada a você que está em casa. A gente tem que agradecer também ao Sindicato dos Auditores Fiscais, à Associação dos Auditores Fiscais, respectivamente o Sindiferne e a Asfarne. Sem eles, esse programa não seria possível. Obrigada pela sua companhia. Acesse o site sindiferne.org.br, asfarne.com.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá.